E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos estudar o movimento de foguetes no espaço livre. Nos vídeos anteriores, vimos que um corpo ou um sistema de partículas é acelerado se a resultante das forças externas que agem no corpo ou no sistema de partículas é diferente de zero. No entanto, podemos aumentar a velocidade de um corpo, ou seja, podemos acelerá-lo devido à ação de forças internas. Para compreender este fato rapidamente, vamos considerar mais uma vez o exemplo do canhão abordado nos últimos vídeos. Quando o canhão dispara um projétil na horizontal e para a direita, ele recua, ou seja, ele se move na horizontal e para a esquerda e com isso sua velocidade aumenta, ou seja, nesse intervalo de tempo, o canhão é acelerado. Tudo isso ocorre graças à conservação do momento linear do sistema, projétil-canhão. Esse mesmo método pode ser utilizado como propulsão de foguetes. Observe o quadro. Imagine um foguete se movendo no espaço livre. Sendo assim, a resultante das forças externas que agem no foguete é nula. Ele se move em um referencial inercial na mesma direção e sentido do eixo x. No instante t, a massa do foguete vale m e sua velocidade vale v. Em um intervalo de tempo infinitesimal dt, o foguete ejeta uma massa dm' com velocidade u medida em relação ao foguete, conforme eu ilustro no quadro. E com isso, no instante t mais dt, a massa do foguete passa a ser m menos dm' e sua velocidade sofre um pequeno acréscimo, v mais dv. Como a resultante das forças externas que agem no sistema em questão é nula, eu posso equacionar esta situação recorrendo à conservação do momento linear. Sendo assim, o momento linear no instante t é igual ao momento linear no instante t mais dt. Muito bem? No instante t, o momento linear é dado pela massa do foguete vezes a velocidade v. Perceba que a velocidade v entra positiva, pois o foguete se move com velocidade v na mesma direção e sentido do eixo x, justificando o sinal em questão. Muito bem? E isso é igual ao momento linear no instante t mais dt. Então, nós temos agora a nova massa do foguete, m menos dm', vezes a velocidade do foguete, medida, obviamente, em relação ao referencial inercial. Portanto, nós temos v mais dv. Mais uma vez, este termo entra positivo, eu reforço, pelo fato do foguete estar se movendo na mesma direção e sentido do eixo x, mais, agora nós temos dm' vezes a velocidade dessa massa medida em relação ao referencial inercial. Para determinar essa velocidade, eu vou recorrer ao estudo de composição dos movimentos. Nós já abordamos este estudo em vídeos anteriores. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. A velocidade da partícula de massa dm' medida em relação ao referencial inercial é igual à velocidade da massa dm' medida em relação ao foguete mais a velocidade do foguete medida em relação ao referencial inercial. Sendo assim, nós vamos obter a velocidade da partícula de massa dm' medida em relação ao referencial inercial igual a velocidade dela medida em relação ao foguete é igual a menos u inversor, pois a velocidade u se orienta em oposição ao eixo x. Muito bem? Mais a velocidade do foguete em relação ao referencial inercial. Nós temos aqui simplesmente v inversor. Consequentemente, a velocidade da partícula de massa dm' medida em relação ao referencial inercial é igual a v menos u inversor. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Sendo assim,
Essa igualdade agora pode ser escrita da seguinte forma. M vezes V é igual, fazendo a distributiva, M vezes V, muito bem, mais M vezes dV, menos V dm' menos V dm', menos dm' dV. dm' dV eu vou assumir ser igual a zero, pois aqui nós temos um número infinitesimal de ordem superior e, portanto, desprezível. Muito bem? Mais dm' que multiplica a velocidade obtida. Ela é dada simplesmente por V menos U. Muito bem? Já fazendo a distributiva neste termo, nós vamos encontrar V dm' menos U dm'. Então, V dm' menos U dm'. Muito bem? Eu posso simplificar agora M vezes V. Observe, menos V dm' com mais V dm'. Consequentemente, 0 é igual a M dV menos U dm'. Consequentemente, M vezes dV é igual a U dm'. Muito bem? Como a massa do foguete sofreu uma redução, eu posso escrever que a variação infinitesimal da massa do foguete corresponde a menos dm'. Muito bem? Sendo assim, essa igualdade fica dada da seguinte forma. Observe que dm' é maior do que zero. Bom, sendo assim, nós temos dV, já isolando o dV, né? dV é igual a U. Eu vou assumir que essa velocidade de ejeção ou que essa velocidade de exaustão permanece constante em nossos estudos. Então, nós temos U que multiplica. Observe agora, dm' é menos dm, portanto, menos aqui, dm sobre m. Muito bem? Destacando melhor aqui o sinal negativo. Muito bem? Integrando agora ambos os membros dessa igualdade, nós vamos obter a integral em relação a V de certa velocidade V0 até certa velocidade V. E aqui nós temos a integral de certa massa inicial m0 até certa massa m. A integral de 1 em relação a V é simplesmente V pelo teorema fundamental do cálculo. Você vai obter V menos V0, isso é igual a menos U, que multiplica. Então vamos lá. A integral de 1 sobre m em relação a m. Então nós vamos obter o ln da massa, muito bem, de m0 até m. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai obter aqui o ln em m menos o ln em m0, logo o ln da razão. Então nós temos o ln de m sobre m0. Consequentemente, a velocidade v fica dada por v0. Observe agora o que eu vou fazer. Aqui nós temos o sinal negativo. Eu posso jogá-lo como expoente nessa razão. Ou seja, nós vamos obter v igual a v0 mais u, que multiplica o ln de m0 sobre m. Muito bem. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Analisando essa expressão, vemos que nós podemos maximizar a velocidade do foguete a partir da maximização da velocidade de ejeção U ou a partir da maximização da razão m0 sobre m.
Para entender como isso ocorre, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estamos de volta a partir dessa expressão. Dando sequência, para maximizar a razão m0 sobre m, devemos tornar a massa final do foguete a menor possível. Conforme você já deve saber, isso é possível construindo o foguete em estágios, com a consequente liberação do tanque de combustível após a queima de todo o combustível. Com isso, a massa final do foguete no estágio em questão se torna ainda menor, contribuindo ainda mais para o ganho de velocidade. Para entendermos melhor como isso ocorre, considere o exemplo de um foguete que possui 2 estágios. Observe o quadro. Eu vou assumir que m0 representa a massa total inicial. m1 é dado por ma mais mb, em que ma é a massa útil do primeiro estágio do foguete, ou seja, é a massa que permanece no foguete. mb é a massa do tanque de combustível, ou se você preferir, dos tanques de combustível, e V1 é a velocidade terminal adquirida pelo foguete após a queima de todo o combustível. Considerando esses dados, eu posso escrever que a velocidade terminal V1 é igual à velocidade V0 mais U que multiplica ln de m0 sobre m1. Muito bem? Mais uma vez, eu estou assumindo que a velocidade de ejeção de exaustão U permanece constante. Muito bem? Após a queima de todo o combustível, a massa mB é liberada, conforme eu citei há pouco. Sendo assim, ma se torna a massa inicial total útil do foguete no segundo estágio. M2 é dado por mc mais md, em que mc representa a massa da carga útil do segundo estágio. Então agora, essa é a massa útil que permanece no foguete. Muito bem? md é a massa do tanque de combustível, V1 é a velocidade inicial do segundo estágio e V2 é a velocidade terminal do segundo estágio após a queima de todo o combustível. Mais uma vez, analisando os dados obtidos, você vai encontrar que V2 é igual a V1 mais U, que multiplica o ln da seguinte razão: a massa total inicial, que agora é ma, muito bem, sobre M2, pois agora eu não ejetei o tanque de combustível, portanto a massa final aqui é M2. Muito bem? Observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Comparando essas duas expressões, nós podemos escrever agora o seguinte, ó, vamos lá. V2 é igual a V1. V1 aqui se encontra, então V0 mais U ln de M0 sobre M1, muito bem, mais U vezes o ln de MA sobre M2. Analisando a expressão obtida, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma. Então, nós temos V0 mais U que multiplica. Então, agora, observe o seguinte. Ao colocar U em evidência, U vai multiplicar o ln dessa razão mais o ln dessa razão. E, portanto, nós temos aqui o ln do produto das frações. Logo, ln de M0 vezes MA sobre M1 vezes M2. Então, vamos dar o devido destaque a essa expressão. Logo, a velocidade terminal V2 é igual a V0 mais U, que multiplica o ln da seguinte razão. Então, nós temos M0 vezes MA
sobre M1 vezes M2. Muito bem? Analisando o resultado obtido, e isso eu deixo como exercício para você, este produto pode se tornar muito maior do que a razão M0 sobre M1, contribuindo ainda mais para o ganho de velocidade do foguete, justificando sua construção em estágios. Geralmente, um foguete possui vários estágios quando ele se move no campo gravitacional da Terra. Neste caso, o movimento é de ascensão. Para finalizar o vídeo, vamos analisar mais uma vez esta igualdade. Observe o seguinte, há pouco nós vimos que dV é igual a menos U que multiplica dm sobre m. Se eu multiplicar ambos os membros dessa igualdade pela massa m, nós vamos obter mzinho multiplicando dV igual a menos U dm. Vamos agora dividir ambos os membros da igualdade pelo intervalo de tempo dt. E com isso, a gente obtém m vezes dv dt, e isso é igual a menos u, que multiplica dm dt. Muito bem? Como o lado esquerdo dessa igualdade representa força, massa vezes aceleração, os cientistas gostam de se referir ao termo menos u dm dt como empuxo. Consequentemente, o empuxo no foguete é dado por menos u dm dt. Observe que o empuxo é maior do que zero, já que a taxa de variação com o tempo da massa do foguete é negativa, pois a massa m diminui com o tempo t. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.